esta mensagem, né, do princípio divino, quando o princípio divino diz para nós que todas as pessoas elas buscam a felicidade e procuram evitar a infelicidade. Claro, né? Ninguém quer ser infeliz, todos nós queremos ser felizes. Mas para a realização da felicidade ou não, isso depende muito das nossas ações, não é verdade? Depende muito da nossa busca e daquilo que nós realizamos. Quando uma pessoa ela age com a mente boa e ela realiza boas ações que nós chamamos de desejo, bom desejo, isso traz o bem, ela consegue alcançar o bem. Mas nós não somos 100% bom. Também nós temos uma tendência para a má ação, não é verdade? Nós temos também dentro de nós o mau desejo e a mente má, nós chamamos de mente má. E toda vez que uma pessoa ela pratica o mal, isso traz para ela um remorso de consciência, não é verdade? A pessoa fez uma coisa má, coloca a cabeça no travesseiro. Essa consciência ela vai estar remoendo ali dentro de nós, e isso é o que gera a infelicidade na vida de uma pessoa. Agora, como nós temos a mente original e quem criou o homem foi Deus, e lá em Mateus 5,48, ali a Bíblia diz que Deus ele é o nosso Pai, é um ser perfeito, e todos nós somos testemunha de que Deus é um ser também absoluto. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então veja que o homem foi criado para ser filho de Deus, perfeito como Deus é perfeito, e também absoluto, ou seja, o homem foi criado para que o homem pudesse viver numa ordem original, numa ação de dar e receber com Deus. Então, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados para atender Deus. Então, eles, numa ação de dar e receber com Deus, poderia gerar os filhos centralizados em Deus e desta forma eles poderiam realizar uma família, uma sociedade, uma nação e um mundo centralizado em Deus. Mas isso se realizou? Não. Por que não? Então a Bíblia diz que Deus deu um mandamento para Adão e Adão e Eva tinham que observar esse mandamento até que eles pudessem entrar no direto domínio de Deus. Mas eles caíram no alto grau de crescimento e se centralizou em Satanás, né, no arcanjo ali, Lúcifer, na serpente, né? Então Adão e Eva, dominado por esta serpente, pelo arcanjo Lúcifer, gerou os filhos de pecado. E esse pecado entrou na humanidade. E aí, lá em João 8,44, Jesus fala assim, olha, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Duro, claro, essa expressão de Jesus, mas infelizmente o homem de pecado passou a viver com o pecado. E aí aquele mundo ideal não se realizou, mas realizou-se uma família de pecado, uma sociedade, uma nação e um mundo de pecado. E o homem passou a ter essa contradição. Então, ao invés do mundo de amor, hoje o que tem na Terra é o ódio, né? As pessoas umas contra as outras, ao invés daquele mundo de harmonia. O que nós temos é a desarmonia. Deveríamos ter um mundo de paz, mas infelizmente o mundo se tornou um mundo de guerra, né? E quando nós deveríamos viver o reino dos céus, infelizmente, estabeleceu o inferno aqui na Terra. O apóstolo Paulo, ele fala dessa contradição humana, né? Você pode dar uma pausa aí no áudio e verificar aqui em Romanos, né, no livro de Romanos 7, do 21 ao 24, na Bíblia, Paulo fala assim, eu acho então essa lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo ele diz, se eu quero fazer o bem, mas o mal está dentro de mim, né? E aí ele completa dizendo mais assim, porque segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas, então ele diz, pelo meu homem espiritual eu sinto prazer na lei de Deus, mas na minha carne, na mente má, ainda está a lei de Satanás, né? Então, essa lei esse corpo, né? Essa vontade do corpo, né? Para o pecado e a mente má, batalha dentro do homem contra a mente original, contra o bom desejo, né? Então, quando o homem caiu, ele caiu num estado que também tem ignorância.
Então, a Bíblia fala dessa ignorância no livro de Efésios 4:18. Aqui está escrito assim: eles estão obscurecidos no entendimento, olha, obscurecido, né? Ignorância, separado da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então a queda trouxe ignorância para o homem, né? Levou o homem a esse estado de ignorância. Então você vai ver esta ignorância. Por exemplo, nós temos uma mente e um corpo. Nós podemos ver o corpo, né? Nós podemos observar, nós vemos o corpo, né, das pessoas, mas nós não podemos ver a mente delas, né? A gente consegue ver os pensamentos da outra pessoa? Não. Por que não? Porque isso é um caráter interno da pessoa e o corpo é a forma externa. Então, porque o homem tem uma mente, um corpo, um caráter interno e uma forma externa, o homem caiu em dois tipos de ignorância. A primeira é a ignorância interna. Essa ignorância interna ela refere-se a essas questões. Por exemplo, qual a origem do homem? Enquanto a Bíblia diz que Deus ele pegou do barro e amassou o barro e formou o homem, né, moldou o homem do barro, a ciência diz que não, que o homem é a evolução das espécies, né? Que o homem é a evolução do macaco, por exemplo, né? Então, veja que nós temos duas vertentes de verdade, né? Ou duas vertentes de informação, a ciência e a religião. Então, o homem se tornou tão ignorante que não está sabendo mais qual é a sua origem. Então tem uma ignorância interna e o homem tem procurado essa verdade interna, ou conhecimento interno, e aqui o homem se refugiou na religião. Então a religião é o meio pelo qual o homem ele busca superar esta ignorância interna. E através do corpo, né, por causa do corpo, surgiu a ignorância externa, e o homem tem procurado o conhecimento externo, a verdade externa, através da ciência. Então, religião e ciência são duas verdades para tirar o homem dos dois tipos de ignorância, levar o homem ao pleno conhecimento. Só que a religião e a ciência não se uniram, as duas se chocam, né? Batem de frente uma com a outra. Então, por isso tem que aparecer uma nova verdade que possa abraçar a religião e a ciência, né? Levando o homem ao pleno conhecimento e à plena felicidade. No livro de Apocalipse 10:11 diz assim: me importe que profetize outras vezes. Há numerosos povos, nações, línguas e reis. Então veja que a Bíblia está enfatizando a questão da nova verdade, que tem que aparecer uma nova verdade. Agora, Deus criou Adão, né, lá no Jardim do Éden. Como Adão caiu e ele caiu nesse estado de ignorância, então depois que o homem caiu, o homem está, como o homem se tornou ignorante, então ele está sempre em busca da verdade. E é Deus que dá essa verdade para o homem. Então, esta verdade que Deus dá para o homem, ela muda de acordo com a história, com o momento que o homem está vivendo, ou com a época. Então, de Adão até Noé, passou 1.600 anos, e na época de Noé, durante esses 1.600 anos de Adão até Noé, o homem evoluiu a um certo nível. E Deus, então, deu uma verdade para o homem da época de Noé, e esta verdade foi a arca, né? 400 anos depois de Noé, Deus chama Abraão em uma outra época, e para Abraão Deus vai dar uma outra verdade. Então a verdade que Deus trabalhou na época de Abraão foi através de oferendas e sacrifícios. Então essa verdade é para o homem daquela época. 400 anos depois de Abraão, Deus vai chamar Moisés. Então veja que nesses 400 anos de Abraão até Moisés, o homem evoluiu um pouco mais. E Deus então vai revisar os meios, os modos, os métodos, como tratar com o homem da época de Moisés. E aí Deus deu uma outra verdade através da lei e dos 10 mandamentos. 1.600 anos depois de Moisés, Deus vai enviar o seu filho Jesus,
Como o homem nesses 1.600 anos evoluiu um pouco mais, Deus vai dar uma outra verdade na época de Jesus. E a verdade que Deus deu para o homem da época de Jesus foi através do Evangelho. Então Jesus veio como Filho de Deus. Então nós vamos perceber, olha, de Adão até Abraão, 2.000 anos. E Deus estabeleceu um fundamento vitorioso a nível da família de Abraão, a nível familiar. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. E Deus deu uma grande verdade através de Jesus, que foi o Evangelho. E Deus, com Jesus, o que Deus queria? Realizar o reino dos céus na época de Jesus. Tirar o pecado, dar a salvação para toda a humanidade. Mas, infelizmente, Jesus ele foi mal compreendido, não é verdade? Então, como Jesus foi crucificado na cruz, então o pecado continuou, o homem continua buscando a salvação e não realizou o reino dos céus aqui na terra. E o que é interessante é, olha, de Jesus até os dias de hoje passou mais 2.020 anos, nós estamos em 2020, depois de Cristo. E nesses 2.020 anos o homem evoluiu. Como o homem evoluiu o seu nível intelectual e espiritual, nesses dias de hoje Deus vai dar para nós também uma nova verdade. E com essa nova verdade, Deus vai enviar a segunda vinda de Cristo. Entende? Então, Cristo voltando na sua segunda vinda, ele traz uma nova verdade para satisfazer esse homem de hoje, esse homem moderno, da era do WhatsApp, do Facebook, do computador, do celular. Esse homem moderno, ele precisa de uma nova expressão de verdade que possa satisfazer esse momento de hoje. Então, quando nós olhamos que o homem precisa de uma nova verdade, é o que está escrito em João 16:12 na Bíblia. Aqui, olha, Jesus disse assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então veja que Jesus tinha verdade para falar, mas aquele homem daquela época não podia suportar, porque o nível intelectual daquela época, de 2.000 anos atrás, ainda era muito baixo. Mas Jesus disse: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Então Jesus, ele está prometendo que o Messias vai voltar, e quando o Messias voltar, ele vai trazer uma nova verdade. Também nós podemos analisar em João 16:25, quando Jesus fala: vos tenho dito tudo isso por parábolas. Então, tudo que Jesus falava, ele falava num sentido simbólico, por parábolas. E aí ele diz: chegará a hora, ou seja, na sua segunda vinda, que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Então, esses versículos indicam para nós que uma nova verdade deve ser revelada. Como está em Apocalipse 10:11, aqui diz: é necessário que profetize de novo a numerosos povos, línguas e reis. Então, a água é boa? É boa. Por quê? Porque serve para todo mundo. A nova verdade deve ser assim, deve servir para todo mundo. Então veja que a água mata a sede do japonês, do americano, do brasileiro, do índio. A nova verdade também ela vem para saciar a necessidade de todos os povos. E também em João 3:12, Jesus disse assim, olha: se vos falei de coisas terrenas e não creres, como crereis se eu falar das celestiais? Então Jesus deixou verdade sem falar naquela época, e é por isso que nós precisamos de uma nova verdade no dia de hoje. Essa nova verdade, meus queridos, ela tem uma missão. Qual é a missão? É unificar a religião e a ciência, ou seja, a verdade interna e externa, e trazer unificação entre as duas. Então, para que nós precisamos da ciência junto com a religião? Porque precisa provar para todas as pessoas, para o religioso e para o ateu, provar a existência de Deus
não só através do coração, mas também do intelecto, né, da razão. Assim, também a nova verdade tem a missão de unificar os pensamentos ideológico e religioso e, assim, terminar os conflitos, né, a história de conflitos, as guerras, né? Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um Pai. Então a nova verdade, ela vem unificar toda a humanidade. Unificar todos os religiosos, cristão, budista, hinduísta, confucionista, porque só tem um só Pai, não é? Unificar todas as nações, todas as cores de pele, né? Tem que estar unido, independente, porque só tem um só Deus. Então a nova verdade, ela vem resolver as questões fundamentais da vida ainda não resolvida, explicar todo o contexto da história, como a história iniciou, o seu desenvolver e qual é a meta final da história. E também a nova verdade vem resolver as questões da Bíblia, que está escrita em símbolos e parábolas. Então a finalidade da religião é realizar o reino dos céus aqui na terra. E quando nós pensamos no reino dos céus aqui na terra, é todo mundo unido. Então, se nós observar esse versículo de Efésios 4:6, aqui a Bíblia diz para nós assim, olha, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos. Então, um só Pai, um só Deus para toda a humanidade. Olha, o que está faltando para as pessoas? É as pessoas entender, é elas conhecer Deus e o mundo espiritual. Por quê? Porque quando uma pessoa ela passa a conhecer Deus e o mundo espiritual através da nova verdade, ela percebe que a finalidade da vida não é no mundo da matéria. Então, a nossa vida eterna é a vida espiritual. Então, nós vamos colocar mais ênfase no mundo espiritual. Então, no reino dos céus, nesse mundo ideal, o ser humano se torna irmão e irmãs e direciona-se sempre para essa mesma finalidade, o mundo unificado, como uma só família humana, servindo Deus como Pai. Então, quando nós vivemos isso, o verdadeiro amor fraterno, ele aparece no fundo do nosso coração. E quando nós sentimos isso no fundo do nosso coração, ninguém mais consegue prejudicar o seu próximo. Porque se uma pessoa prejudicar o próximo no mundo ideal, para o seu próprio benefício, vai trazer remorso da consciência. E as vantagens de um ganho injusto não compensa a vivência do reino dos céus. Então você percebe que no reino dos céus ninguém faria um negócio para jogar o outro para trás, né? Então, nessa sociedade ideal, aonde todos podem experimentar o sentimento real que Deus ele é o nosso Pai. Esse mesmo Deus que é transcendente de tempo e espaço, ele está observando todas as nossas ações. E ele quer que nós nos amemos uns aos outros a cada momento. Então, se nós viver assim, seria impossível prejudicar a vida do próximo, não é? Quando nós pensamos neste novo mundo que vai ser estabelecido através da nova verdade e do Messias na sua segunda vinda, todo ser humano pode liquidar o pecado. Então, esse é o mundo que ninguém mais consegue cometer pecado. Agora, infelizmente, até hoje, mesmo as pessoas que acreditaram em Deus cometeram pecado. Então, a fé dessas pessoas não foi numa experiência viva, mas foi só um conceito, não é? Por quê? Porque se o homem sentir a presença de Deus real na sua vida, e a gente sabe, né, que se comete pecado,
é preciso eliminar esse pecado, porque para ir para o céu não pode cometer pecado, não é verdade? Então, o mundo sem pecado nós podemos chamar de reino dos céus. Mundo esse que todos os homens têm buscado, né? Então, se esse mundo foi estabelecido aqui na terra, é o reino dos céus aqui na terra. Como Jesus falou no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus nos ensinou a pedir o reino dos céus aqui na terra. Então, a finalidade última da salvação de Deus é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Não é verdade? Então, vamos preparar para viver o reino dos céus aqui na terra, tá bom? Deus abençoe, é um prazer estar com vocês.